Bem-vindos à série Desmascarando a CLT. Nessa série eu vou te ajudar a entender por que a CLT mais atrapalha do que ajuda, por que ela impede a geração de emprego, diminui a produtividade, atrapalha a nossa economia e mantém as pessoas na pobreza. A CLT foi pensada levando em consideração uma eterna luta entre empregado e empregador, sendo o empregado o lado mais fraco e que precisa de proteção. Por conta disso, a CLT pensou em duas estratégias. A primeira, ela criou uma enxurrada de direitos para os empregados. Que direitos são esses? Salário mínimo, FGTS, 13º, horas extras e muitos outros. A segunda estratégia foi cercar o empregador por todos os lados para que ele não tivesse espaço de manobra na negociação. Mas ao fazer isso, a CLT esqueceu de um ponto importante. Para receber aqueles direitos, a pessoa precisa antes ter um emprego. Só que as estratégias que a CLT adotou não vão nessa direção. A CLT criou os direitos e colocou um monte de amarras ali na negociação. Então, o foco da CLT, a estratégia que ela deveria ter adotado seria de estimular a geração de emprego, facilitar esse processo de criação de vagas e de contratação. E quem é que contrata? Quem é que gera emprego? Eu sei que o Estado fez você acreditar que é ele, mas a verdade é que quem gera emprego é a iniciativa privada. E como é que isso funciona? As empresas querem vender, mas para isso elas precisam dos trabalhadores para ajudar a tocar esse negócio. Como é que funciona? A empresa contrata um trabalhador, que aí ele virou seu empregado, ele vai colaborar na produção, a produção da empresa vai aumentar, por conta disso ela vai vender mais. Vendendo mais, ela vai ter mais dinheiro e ela vai poder então contratar mais gente. A partir do momento que ela contrata mais gente, essa produção aumenta, as pessoas consomem mais, a empresa ganha mais dinheiro e assim ela consegue contratar mais. E aí você vai aumentando a produção, aumentando o consumo, aumentando contratações e você aquece a economia. Mas se é assim tão maravilhoso, se é assim tão tranquilo, por que as empresas simplesmente não contratam? Porque no fim das contas elas vão aumentar a produtividade, vão conseguir mais lucro. Então por que elas só não saem contratando por aí, né? Por quê? Porque tinha uma CLT no meio do caminho. E essa contratação é muito cara. Lembra? A CLT adotou duas estratégias e nenhuma delas era na geração de emprego, na facilitação da contratação. Não era isso. A estratégia foi colocar um monte de direito e impedir a negociação entre as partes. E qual que é o resultado disso? Menos gente contratada, menos produtividade, menos consumo, o que faz com que a nossa economia não saia do lugar. Além disso, aquelas pessoas que são contratadas, na hora de receber o seu salário, os seus direitos, elas não recebem na integralidade. Boa parte daqueles direitos não fica com o empregado para que ele possa injetar na economia, consumir, enfim, usar da forma como ele bem entender. Não, boa parte desse dinheiro fica com o governo. Então isso não é injetado na economia, isso não aquece a economia, isso não vai gerar mais contratação, mais produtividade. Vocês conseguem perceber que a gente não sai do lugar? Parece que a gente está só enxugando gelo? Ah, agora eu entendi! Então, a CLT, ela se preocupou tanto em proteger o empregado que ela acabou agindo como aqueles pais que criam os filhos dentro de um conto de fadas e que não dão nenhum tipo de autonomia, nenhum tipo de independência. E quando esses filhos vão para a vida real, vem aquele impacto. Aí o que acontece? Eles sentam, choram e pedem colo, né? O que acontece com o empregado? Ele vai para o mercado achando que ele vai ter aquele monte de direito, mas quando a realidade do desemprego se impõe, ele senta, chora e pede mais Estado. Nos próximos episódios dessa série, nós vamos explorar alguns elementos dessa fantasia e desmascarar a CLT. Até o próximo vídeo.